vamos ficar em mesa redonda, o Fórum Digital para as Competências Digitais InCode. É uma conversa com a moderação da jornalista Liliana Costa. Estamos no convento de São Francisco, em Coimbra, um espaço que já foi convento, armazém, fábrica, ruínas, para falar não do passado, mas do futuro. É um espaço que acolheu ontem a primeira conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais. O InCode 2030 é um programa integrado de políticas públicas, transversal a vários ministérios, dedicado exatamente ao reforço das competências digitais dos portugueses. Para falarmos sobre este assunto, temos connosco Pedro Guedes de Oliveira, do Inesctec, que é o coordenador global desta iniciativa InCode 2030. Também Pedro Dias, presidente da AMA, Agência para a Modernização Administrativa. Pedro Dominguinhos é o presidente do Politécnico de Setúbal e Mário Campo Largo é o diretor-geral adjunto da Direção-Geral de Informática da Comissão Europeia. Pedro Guedes de Oliveira é o coordenador deste InCode 2030 e começava por lhe perguntar quais são os grandes objetivos que se pretendem atingir com este programa que foi lançado em abril pelo Governo. Bom, o grande objetivo é de criar as condições, sobretudo ao nível da formação de recursos humanos, que permita que o país dê um salto qualitativo do ponto de vista das suas competências na área digital, conscientes de que isso é determinante para a competitividade e para a melhoria das condições de sustentabilidade da economia portuguesa. Portanto, o problema de médio e longo prazo é isso, mas que, para se fazer, exige que se atue numa quantidade de coisas simultaneamente. Não se pode só começar com os jovens que começam este ano com o primeiro ano do primeiro ciclo, que são absolutamente essenciais e, curiosamente, entrarão para a universidade quando este programa atingir 2030, daqui a 12 anos, mas que são essenciais para preparar o futuro, mas há coisas que é preciso atalhar já. E uma das coisas que é preciso atalhar já é a insuficiência da capacitação a nível digital de uma parte significativa da população. Isso o que é que faz? Faz com que as pessoas sejam social e culturalmente excluídas de uma quantidade de coisas que estão a acontecer e cada vez mais, mas ao mesmo tempo coarta a possibilidade de que o Estado português se torne ainda melhor numa coisa onde já é bom, que é na disponibilização de serviços públicos digitais. Se não houver receptividade da parte daqueles que são os potenciais utilizadores, isto fica sempre manco. E ao nível das infraestruturas? Ao nível das infraestruturas não estamos mal, nem de longe. É das coisas onde estamos, quer das infraestruturas, quer do fornecimento da disponibilização de serviços. De facto, se olhar para aquele índice 10i, se virmos detalhadamente, é nos recursos humanos onde nós estamos piores. E estamos pior do ponto de vista da qualificação, do número de gente na área das tecnologias digitais nas profissões, estamos pior na percentagem de população que ainda não tem acesso às tecnologias digitais e à internet. 25%, um quarto da população portuguesa nunca utilizou a internet, e estas são coisas muito condicionadoras da possibilidade de evolução. Portanto, isso é uma ação desde já. É preciso conseguirmos ganhar para isto uma quantidade significativa da população, e a população é muito estratificada no nosso país. Há muitas razões de divisão. Há razões etárias, há razões de qualificação, há razões geográficas, há razões de género, e isso é preciso tudo ser feito simultaneamente. É aí que este programa é particularmente exigente. Não é possível atuar num único aspecto, tem de se atuar todo e, ao mesmo tempo, ter a consciência de que há ganhos que se vão obtendo. Nem tudo vai conseguir fazer-se de um dia para o outro, mas há ganhos que se vão obtendo. Ao mesmo tempo, é preciso preparar-nos o futuro. E a preparação do futuro faz-se com os miúdos, e aí o eixo 2 é determinante das modificações que se estão a fazer na programação com vista a incrementar o estudo das tecnologias de informação em todo o ciclo de estudos pré-universitário. Este ano já vai haver um aumento significativo para 5 anos, do 5º ao 9º, com disciplinas nas TIC, que antigamente eram só ao nível de 2 anos, e esta juventude é absolutamente essencial estar preparada. A gente não sabe o que é que vai ser em 2030, nestas áreas não sabe o que é que vai ser daqui a 2 anos, muito menos a 2030. O que sabe é que só fazendo a formação desde já e potenciando a intervenção de toda a gente desde já, é que essas pessoas estarão disponíveis para acompanhar o crescimento e as modificações que a gente não sabe quais são. Já iremos explorar cada um dos eixos prioritários deste projeto do InCode 2030, só para nos ajudar a situar a realidade portuguesa relativamente a outros países. E há pouco falávamos de 25% dos portugueses que nunca utilizaram a internet. São números que comparam, por exemplo, com 5%
dos finlandeses, para nos ajudar a perceber a situação de Portugal relativamente ao resto da Europa. Mário Campo Largo é o diretor-geral adjunto da Direção-Geral de Informática da Comissão Europeia. Estamos bem, assim, ou estamos muito mal? Este índice DESI é um índice, de facto, que traz 5 perspectivas, ou que integra 5 perspectivas, e há 3 delas em que nós estamos francamente bem. Portanto, na área da conectividade tem sido um dos pontos fortes, aliás, de Portugal, o que de facto é fundamental para termos, digamos, em cima dessa conectividade, dessa hiperconectividade que hoje é tão comum entre nós todos, é fundamental tê-la para conseguirmos depois pôr os serviços em cima. Inclusivamente, do ano passado para este ano, tivemos um nível de utilização dos serviços de banda larga fixa e móvel que aumentaram significativamente, e há progressos noutras áreas, como, digamos, o número de assinaturas na banda larga rápida. Portanto, Portugal pode ser considerado um líder europeu nessa área. Igualmente também, na área de integração de tecnologias digitais, as nossas empresas, o tecido empresarial, utiliza muitas tecnologias digitais, utiliza muito as redes sociais e a faturação eletrónica. O que talvez não se verifique muito, e haveria talvez explorar esse aspecto, é a utilização pelas pequenas e médias empresas do volume de negócios eletrónicos. E isso, digamos, vender na net, comprar na net seria muito importante. O Pedro também disse, e estou seguro que o Pedro Dias da AMA depois refletirá isso na sua intervenção, mas os serviços públicos digitais continuam a ter um desempenho importantíssimo. Digamos, somos líderes e somos reconhecidos como líderes, não só no fornecimento de serviços, mas também na nossa capacidade de nos reinventarmos a cada momento. Eu acho muito interessante a iniciativa que a AMA e a Ministra da Presidência tomaram de criar, por exemplo, um laboratório experimental na área do governo digital. Isso é pioneiro. Há apenas meia dúzia de países na Europa que estão tão avançados como nós nesse aspecto de experimentação. E por que isso é tão importante? Porque, no fundo, centra os serviços à volta das necessidades, à volta do cidadão, à volta do utilizador, que neste caso é o cidadão. Onde é que nós podemos, de facto, melhorar? A utilização da internet. É verdade que temos verificado em Portugal um acréscimo da percentagem de utilizadores dos serviços da internet, nomeadamente vídeos, chamadas em linha, a utilização das redes sociais. Uma vez mais, vê-se aqui alguma necessidade de aumentar, ou alguma relutância, se quisermos interpretar assim, em fazer compras em linha. Estão a ver que o comércio eletrónico, quer pelas pequenas e médias empresas, vender, comprar na net, quer os utilizadores, o cidadão comum, há um potencial de crescimento grande. E o capital humano, mas eu penso que o Governo, e eu diria, depois de ter estado nestas intervenções da manhã, este amplo movimento que integra tantos parceiros sociais, está bem consciente daquilo que se deve fazer, e parece-me que o Incode coordena de uma forma muito interessante uma série de iniciativas, não só através dos 5 eixos que foram definidos, mas através da mobilização desde a pequena idade até à especialização, e aí há gamas de técnicas a utilizar, gamas de iniciativas a promover, mas parece que o conjunto, o leque de iniciativas já estão lançados, me parece bastante interessante. É exatamente na modernização administrativa da administração pública que Portugal se destaca lá fora, como ouvimos aqui o Mário Campo Largo a destacar que é líder europeu. Pedro Dias é o presidente da AMA, a Agência para a Modernização Administrativa. Apesar disto, ainda há um longo caminho a percorrer, sobretudo ao nível da qualificação, não é? Dos recursos humanos. Sem dúvida, porque o facto de sermos muito bons hoje, que já somos na oferta de serviços digitais, e temos vários rankings, falámos já do DESI, mas temos outros de facto que apontam nesse caminho, encerra também desafios. Um dos principais desafios é que o termos uma comunidade muito pujante de muito crescimento, de muita oferta de serviços digitais, faz com que depois tenhamos que ter a capacidade de ter recursos para os manter, para os integrar, para que as várias plataformas dialoguem umas com as outras. E de facto aqui nota-se que o nosso ritmo de crescimento da oferta de serviços digitais é superior àquele que estamos a ser capazes de capacitar e de integrar recursos na administração pública. Do ponto de vista de competências, de facto, é fundamental a criação das competências base de gestão de infraestruturas, mas, como dizia o Mário, é muito importante, e aqui sim há um déficit que está a ser colmatado neste momento, mas, como dizia o Pedro, vai demorar algum tempo, não se faz de um dia para o outro, de desenhar serviços centrados no cidadão, de desenhar serviços centrados na empresa, em função daquelas que são as nossas características, que são diferentes das características dos povos, por exemplo, do Norte da Europa. Eu não posso desenhar um serviço partindo logo do pressuposto de que toda a minha população vai utilizar apenas o canal digital. E ainda que o faça, perceber a diferença entre usar um canal digital de secretária ou um canal mobile, que
que hoje, enfim, nas camadas jovens eu diria, apenas o canal exclusivo de utilização, mas que não é em toda a população. E, portanto, esta capacidade, estas competências de conseguir ler a sociedade, não só fazer a manutenção técnica dos serviços, mas depois conseguir desenhar serviços que sejam úteis a toda a população, é, por exemplo, uma das competências que estamos mais enfocados hoje em dia em criar. E daí estarmos a apostar também em ferramentas, em metodologias, como o Mário Campelar que falava, de laboratórios de experimentação, que são basicamente terreno seguro para testarmos novas abordagens, de chegarmos a vários segmentos de população, mais rurais, mais urbanos, na maior faixa etária ou menor faixa etária, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, para depois então escalarmos esses modelos. Ao mesmo tempo que estamos naturalmente também a identificar e a diagnosticar quais são as áreas funcionais no domínio dos serviços digitais, no domínio das TIC, que mais carência temos hoje em dia na administração pública para fazer este trabalho. Há várias soluções, desde as parcerias, enfim, que estão a ser muito promovidas e bem pelo InCode, com o meio académico, com a qualificação feita a nível profissional por o Instituto de Emprego e Formação Profissional, por exemplo, mas também a possibilidade de, dentro das próprias organizações, criar núcleos de competências e de serviços partilhados, porque por muitas competências que possamos criar, nunca será possível ter todas as competências das TIC dentro de um só organismo. E, portanto, esse é também um pouco o nosso papel, é de diagnosticar todas as competências que possam ser mais facilmente transversalizadas e desenhar estruturas que possam apoiar numa lógica de serviços partilhados toda a administração pública. E este é um exercício contínuo que obriga constantemente à produção de novo conhecimento, de novas soluções. De que forma que o Instituto Politécnico de Setúbal, Pedro Dominguinhos, presidente deste Instituto Politécnico, tem contribuído para exatamente acelerar este esforço que estamos aqui hoje a falar? De várias formas. Eu destacaria uma forma mais tradicional, que é a produção de licenciados e de mestres, que naturalmente o Politécnico de Setúbal tem vindo a formar nos últimos anos, mas também uma aposta na nova oferta formativa lançada em 2014 dos cursos técnicos superiores profissionais. Esta é uma área exclusiva dos Politécnicos e que os Politécnicos têm dado uma resposta muito positiva. Iniciada em 2014, é a área que mais crescimento tem tido em termos de procura dos jovens, sobretudo dos jovens, nesta área, nos cursos técnicos superiores profissionais. E tem sido possível dar resposta a dois desafios relevantíssimos. O primeiro é integrar o número crescente de estudantes do ensino profissional que até há muito pouco tempo, e muito pouco tempo é 2 anos, tinha muito poucas oportunidades de ingresso no ensino superior. O nosso sistema de ingresso não facilita a entrada dos estudantes provenientes do ensino profissional e os cursos técnicos superiores profissionais, é importante não esquecer. Temos estruturas curriculares diferentes? Não, porque os exames nacionais que eles têm que fazer não estão adequados às matérias que eles desenvolvem ao longo daqueles 3 anos. Ao longo daqueles 3 anos. E, portanto, e desse ponto de vista, o lançamento dos cursos técnicos superiores profissionais construídos pelos Politécnicos em parceria com as organizações e com as empresas, porque tem que ter um estágio obrigatório no final, tem que ter parceiros das instituições, empresas ou outras organizações, tem dado resposta a um conjunto muito significativo de estudantes. Importa não esquecer que 45% dos estudantes no ensino secundário neste momento estão a estudar no ensino profissional e, portanto, que nós estávamos enquanto país a desperdiçar um conjunto de recursos extremamente significativos. Portanto, nos últimos anos nós temos assistido a um crescimento muito significativo dos alunos do curso técnico superiores profissionais e nestas áreas, nas áreas TIC, é crucial. Nós no Politécnico de Setúbal temos vários cursos, temos mais de 200 estudantes neste momento dos cursos técnicos superiores profissionais nas áreas de tecnologias de informação e iniciámos este ano em parceria com a Deloitte uma iniciativa extremamente relevante denominada de Bright Start, onde há, eu diria, algo virtuoso. A Deloitte paga uma bolsa de longa duração aos estudantes, paga as propinas aos estudantes e envolve-os em contexto real de trabalho, em projetos que a própria
própria Deloitte vai desenvolvendo. Os estudantes estão a cursar um CTESP de Tecnologias e Sistemas de Programação no Politécnico de Setúbal, mas ao longo deste período eles vão interagindo com clientes reais, resolvendo problemas concretos e desenvolvendo também competências chamadas soft skills, que são cruciais. E esta parceria é virtuosa porquê? Porque permite dar resposta a um outro desafio que nós temos em Portugal. Não sei se os ouvintes têm essa noção, mas todos os dias as instituições de ensino superior recebem pedidos de empresas para recrutar licenciados, mestres nas áreas das tecnologias de informação e de comunicação. Que não são suficientes neste momento para dar respostas. E aquilo que estamos a assistir é a uma procura, eu diria, de competências básicas, é verdade, mas estamos a ser procurados para instalar digital hubs, centros de competências de investigação e de criação de novo conhecimento a nível global. Nós neste momento formamos cerca de 4.000 estudantes entre licenciados e mestres todos os anos. São os dados em termos médios dos últimos 5 anos e há aqui 2 desafios importantes. O primeiro é ter uma maior capacidade de formar mais pessoas. O próprio sistema pode ser mais eficaz, ou seja, pode formar mais pessoas no mesmo tempo, e temos que aumentar a procura também por estas áreas. Só para dar um exemplo, apenas 12% dos diplomados nestas áreas são mulheres, quando nós sabemos que as mulheres estão em maioria no ensino superior. E, portanto, este é então um esforço que temos que acrescentar e em parceria com as empresas. Podemos falar daqui a pouco sobre outras formas de integrar as empresas nesta formação, porque estamos aqui a falar sobretudo na formação inicial, mas há 2 áreas que eu gostaria de destacar e podemos daqui a pouco falar. Uma é, se quiserem, permitam-me utilizar esses 2 palavrões em inglês, o reskilling e o upskilling da população ativa. Nós temos uma população ativa que necessita de ter competências distintas nas áreas digitais, e é um número muito significativo que tem que ser feito em parceria com as empresas. Porquê? Porque as empresas não conseguem disponibilizar os seus recursos humanos durante 3 ou 4 meses, portanto tem que ser feito em contexto real de trabalho, tem que ser feito utilizando metodologias mais ativas de e-learning. E depois a segunda questão tem a ver com, se quisermos, a formação pós-graduada. Nós hoje em dia temos um conjunto de diplomados em determinadas áreas, licenciados ou mestres, que têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho e que, com adaptações rápidas, 6 meses, e temos algumas iniciativas também que estão, por exemplo, no Politécnico do Porto a ser desenvolvidas, podem ajudar a qualificar e a requalificar licenciados e mestres, e, portanto, em parceria com as empresas. Voltaremos com certeza a essa questão. Deixe-me só voltar ali a Pedro Guedes de Oliveira para lhe perguntar. Temos aqui ouvido sublinhar a necessidade da urgência de acelerar o ritmo de reconversão das pessoas. Aquilo que lhe pergunto é: estamos ao ritmo certo? Estamos ao ritmo que conseguimos, estamos a um ritmo inferior àquilo que são as necessidades, definitivamente. Claramente. Há muito pouco Uma outra questão é o quadro temporal deste programa da Iniciativa Competências Digitais InCode 2030 não prejudica os objetivos? Estamos a falar de objetivos a 12 anos? Quer dizer, nós não estamos propriamente a falar de objetivos no sentido de coisas que sabemos que vamos fazer. Estamos a falar de macro-objetivos. Por exemplo, a iliteracia digital, o facto de termos uma percentagem da população, nós queremos reduzir para 5%. Isto é um indicador de performance, não é propriamente um objetivo de... Não temos um programa desenhado para conseguir isso. É um objetivo que temos de fazer ações e em cada momento vamos ter de descobrir quais são as ações convenientes, porque é inevitável que as coisas vão passar-se numa tal rapidez que não podemos prever neste momento o que é que vamos ter de estar a fazer daqui a 4 anos. Eu lembro sempre que o iPhone e, portanto, a computação móvel começou há 10 anos. Antes de há 10 anos não havia isso. E, portanto, isto é uma coisa que nos vai acontecer permanentemente. O que temos de saber é que não podemos ter infoscluídos daqui a 12 anos na quantidade que temos neste momento, e isso é um objetivo fundamental. É um objetivo fundamental uma maior inclusão de jovens raparigas. É absolutamente essencial. Como eu dizia há pouco, estamos a perder quase 50% dos nossos talentos para estas áreas, porque há uma baixíssima procura. É difícil, a engenharia continua a ser vista como estranhamente uma profissão de homens, mas essa é a realidade. Temos de descobrir os caminhos. Não é nada trivial, nada trivial. Temos de descobrir os caminhos alternativos
para conseguir este objetivo. Portanto, há uma quantidade de coisas que a gente sabe que vai ter de estar permanentemente atento e em cada momento descobrir quais são as ações mais pertinentes. E é por isso que o programa não é, os 12 anos não é demais. Seria demais se eu tivesse agora desenhado uma espécie de um currículo para 12 anos. Isso seria absurdo. Mas ter estas grandes metas é uma maneira até mais fácil das pessoas não se perderem com pequenos objetivos locais e de controle local. Tem de se olhar para a grande big picture, não é? Como se costuma dizer, para perceber como é que vamos ter de fazer. Agora, há coisas imediatas. A procura tem sido impressionante. Nós aqui há uns 2 anos dizíamos que tínhamos 6 mil postos de trabalho vagos em Portugal nestas áreas de tecnologias da informação. Na minha opinião, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso e cresce todos os dias. Cresce por pressão, e isso é excelente, de empresas nacionais. Nós começamos a ter empresas nacionais de escala que não estávamos habituados a ter nestas áreas tecnológicas. Milhares de pessoas em empresas nacionais, e temos pela procura internacional, que é, enfim, beneficiamos destas coisas todas que o país tem vindo a beneficiar, que são fantásticas, mas também de uma qualidade de qualificação significativa. E, portanto, nós temos de manter isso, não podemos perder isso, não podemos permitir que o escalar para uma ordem de grandeza superior se faça à custa da qualidade e, portanto, vamos ter de ir resolvendo. Eu acho que uma das coisas que vamos ter de fazer para colmatar as brechas que já sentimos é fazer a importação de talentos. Nós temos de fazer isso melhor. Temos de ir atraindo jovens internacionais nestas áreas, que eu acho que não é difícil. A única coisa que é difícil é fazer jogar a quantidade de parceiros que é necessário. E como é que competimos com a estrutura salarial que temos em Portugal, com outros países, para atrair talentos de lá de fora? Bem, em primeiro lugar, a estrutura salarial tem de ser comparada também aos custos de vida e às vezes as pessoas esquecem quando fazem pura e simplesmente uma comparação direta de salários e esquecem de fazer a comparação do custo de vida. Depois temos uma quantidade de coisas que então em relação à comunidade jovem são particularmente atraentes. As nossas cidades são extraordinariamente convidativas para os jovens. Os jovens que vêm em Erasmus, a quantidade deles que prolongam as suas estadias por estarem particularmente felizes. O que eu acho é que nós temos de fazer os Erasmus, que fazem as instituições superiores, articulados com empresas que depois deem estágios para estes miúdos no fim do Erasmus, ficarem cá mais 6 meses e eventualmente ficarem retidos. Tem de se julgar, é preciso que as cidades ofereçam condições particularmente interessantes e favoráveis para os jovens estrangeiros que para cá vêm, habitação, condições, apoios, todas estas, é preciso que haja facilitação de vistos de trabalho, de condições para permanecer cá, para jovens tecnólogos que queiram cá ficar. Quer dizer, a quantidade de ações vindas de sítios diferentes da administração, que têm de ser, da administração e privados também, que têm de ser coordenados para isto funcionar, é a parte mais difícil. Agora, eu acho, e hoje a quantidade de gente que aqui estava e a diversidade de gente que aqui estava torna-me bastante otimista. Quer dizer, há efetivamente um alerta, uma atitude de awareness em relação a este problema que é muito transversal. Eu acho que as pessoas vão começar a perceber que o que é importante é toda a gente, cada um na sua área, focar no objetivo macro, semelhante, e toda a gente puxar para aí. Mário Campo Largo, queria perguntar-lhe, já que ouvimos que o que temos não chega, é preciso formar, qualificar, especializar mais portugueses e é preciso atrair talento. Como é que Portugal é visto lá fora, nesta área? Eventos como, por exemplo, o Web Summit trazem-nos, de facto, alguma visibilidade? Sim, são determinantes. E temos de ter consciência que o que Pedro Guedes de Oliveira disse é muito importante. Hoje em dia, a motivação de um jovem para ir para outro país trabalhar não passa necessariamente só pelo salário, passa por um conjunto muito mais alargado de coisas. Tal como a atratividade de uma grande empresa pode ser menos hoje do que uma pequena empresa, que pague menos, mas que é mais ágil, onde o ambiente de trabalho é mais criativo. E Portugal está em alta na sua imagem positiva, diria mesmo junto dos jovens, e isso é um aspecto muito importante. O Pedro, no fundo, deu esta ideia holística de como é que nós devemos atacar estes problemas. Não é só na educação, não é só na empresa, é trabalhando todos estes vários elementos que vamos conseguir isso. E em relação à sua pergunta, o Pedro disse, mas este programa, para todos os desafios são contínuos. Amanhã haverá novos desafios.
Eu, quando comecei a trabalhar nesta área de administrações públicas, vinha de uma área mais de investigação, onde nós trabalhávamos, por exemplo, em quantum computing, computação quântica ou inteligência artificial. E tenho de confessar que a minha perspectiva enquanto investigador é que ainda temos alguns anos para chegar lá. O que é certo é que hoje vemos aplicações de inteligência artificial em múltiplos casos. Ou seja, há uma aceleração fantástica. Aquilo que as nossas universidades criaram há uns anos tem que ser completado com um adquirir de conhecimentos contínuo, porque as novas tecnologias, os novos modelos de negócio, o trabalhar em rede, implicam estas soft skills que o Pedro Dominguinhos disse, que é exatamente não só dar formação técnica, não dar só formação numa área, mas permitir esta ideia de que nós temos de trabalhar fazendo as pontes entre as várias disciplinas, porque os problemas são demasiado complexos para serem interessados por uma só disciplina. E eu acho que Portugal tem também em si próprio, nós portugueses temos em nós próprios, esta ideia de conseguirmos fazer pontes, e fazer pontes com sentido, fazer pontes para criar novas ideias, para criar novas iniciativas, para que as nossas empresas sejam mais dinâmicas, para que criem valor acrescentado. E eu acho que é mexendo um pouco nestes vários elementos que nós vamos conseguir, mas definitivamente a imagem de Portugal no estrangeiro, o Web Summit, a qualidade dos nossos profissionais, que quando trabalham fora do país demonstram que o seu percurso académico e o seu trabalho nas empresas aqui lhes deu uma bagagem absolutamente inacreditável, fala por si próprio, e acho que isso é um fator a explorar muito. Sobre pontos com outras entidades, mesmo neste eixo da modernização administrativa, Pedro Dias, é fundamental a colaboração com outras entidades. O Estado sozinho não consegue garantir estes avanços. Totalmente. Aliás, isso reforça esta tese que estamos aqui a construir de que tem que haver uma abordagem integrada de rede para resolver estes desafios. Eu não lhe queria chamar dificuldades, porque eu acho que os caminhos estão relativamente bem identificados, são mais desafios. Nós temos, eu costumo dizer que nós temos desafios na área das competências, e em especial na administração pública, de 3 ordens de grandeza: em quantidade, em qualidade e depois no mix de especialização. Enfim, da quantidade é o mais fácil de perceber, já falámos aqui. Tenho uma visão um bocadinho, se calhar, mais otimista ou mais positiva, de que vai sendo gradualmente mais fácil atrair novos recursos, incluindo o público jovem feminino, como aqui já falámos, porque eu acho que há aqui um efeito de bola de neve. É o Web Summit, é a imagem de Portugal, é a criação de um Portugal cada vez mais tecnológico, o facto também de nós conseguirmos começar a comunicar que os níveis de empregabilidade são altíssimos nesta área. E, portanto, eu acho que a questão quantitativa se resolve facilmente. A questão qualitativa, e em especial no que a administração pública diz respeito, penso que demorará um pouco mais de tempo a chegarmos lá. Nós temos uma média etária, enfim, os últimos dados públicos apontam para uma média de 46 anos nos profissionais TIC da administração pública, o que significa que as pessoas, de facto, a sua formação base, quando a fizeram, e a propósito, temos menos de 50% destas pessoas licenciadas, portanto, isto também caracteriza bem os recursos TIC que temos na administração pública, mas, como o Pedro dizia, muitas das tecnologias que hoje nós damos, falamos do iPhone, do smartphone, mas podíamos falar do Facebook ou outras afins, há 10 anos não existiam. Portanto, quanto mais há 20, quando grande parte destes recursos fizeram a sua formação. E por isso é absolutamente indispensável nós fazermos esta rede, constituirmos esta rede de ir buscar os jovens estagiários, seja de facto os nacionais que estão a ser formados nas nossas universidades, sejam os estrangeiros que somos capazes de ir angariar para as suas formações em Portugal e depois retê-los cá, e depois conseguir estágios em que eles fiquem com vínculo a trabalhar nas nossas organizações, privadas ou públicas, enfim, isso depois é uma questão do mercado interno se ajustar. Mas essa rede é fundamental. E depois o terceiro grau é o grau da especialização, porque eu costumo um bocadinho usar por analogia, eu acho que se percebe melhor com a medicina. Um oftalmologista, um cardiologista, antes de o ser, tem que ter primeiro a formação base de medicina. E neste TIC está a começar a ser assim. Já não basta ser engenheiro informático ou ter um curso, enfim, transversal. Já temos cada vez mais especialistas no desenho de serviços digitais, ou na cibersegurança, ou nas bases de dados, e agora no blockchain, ou na inteligência artificial, como falava há pouco o Mário. E, portanto, um dos outros desafios que vamos ter é depois o da especialização em algumas das organizações de ponta que temos, quer no setor privado, quer no setor público. E aí, então, para isso é absolutamente fundamental
privadas, parcerias com o meio universitário, com o meio académico, com as empresas privadas, naturalmente, fazendo a distinção entre o que são as competências que podem estar dentro de uma organização e aquelas a que eu posso recorrer fora, contratando fora, quando elas necessito. Pedro Dominguinhos, Presidente do Politécnico de Setúbal, de que forma é que os politécnicos têm ajudado a reter o talento estrangeiro em Portugal, nomeadamente aquele que vem fazer Erasmus ao nosso país? É interessante que nós nos últimos anos, e o Erasmus mais foi acrescentado nesta parte do estágio, e aquilo que mais tem crescido não é a mobilidade, apesar de ser muito elevada, é o estágio no final do curso ou após a licenciatura em termos de mestrado. E o que é interessantíssimo, na zona de Lisboa, na Grande Lisboa, onde Setúbal se integra, a quantidade de estudantes que prolonga por um ano, por dois, e quer trabalhar, tem crescido significativamente. E estamos a falar, sobretudo, de estudantes europeus, no programa de Erasmus+. Apesar de, por exemplo, muitos estudantes brasileiros, que também têm crescido o número de internacionais, ter ficado. E, portanto, há aqui uma participação muito ativa. Porquê? Porque todas as licenciaturas nestas áreas dos politécnicos têm um estágio curricular integrado, o que significa que é muito mais, ou mesmo nos mestrados isso também ocorre, e é muito mais fácil. Portanto, há aqui uma capacidade de atrair. E mais, as últimas reuniões que nós temos tido para projetos internacionais, aquilo que se nota é que nós, instituições de ensino superior, passamos a passar cartas de conforto às empresas, a dizer que nos responsabilizamos pela formação contínua das pessoas que irão ser recrutadas. Depois há um outro benefício que a questão da era digital traz, que às vezes não é tão falada, que tem a ver com a capacidade de desenvolver o interior. Neste momento existem várias iniciativas de várias empresas tecnológicas, em Bragança, por exemplo, a ROF, a IBM em Tomar ou em Viseu, a Altran no Fundão, que têm tido a capacidade de reter talento e de atrair talentos, porque também, falávamos há bocadinho, não é apenas o salário, também a possibilidade de não trabalhar das 9 às 5, ter uma outra flexibilidade em termos de horário é extremamente relevante. E, portanto, aqui os politécnicos, pela sua capilaridade no território, têm essa capacidade. E depois, seguindo um bocadinho o raciocínio que o Pedro Dias falava sobre a especialização. E aqui eu diria a resposta tradicional não são as licenciaturas, não os mestrados, são sobretudo pós-graduações ou requalificação de ativos. E aqui tem que ser feito muito em parceria com as empresas. E aqui um outro organismo público, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional, eu diria que tem aqui um papel relevante. Há iniciativas que os politécnicos e as universidades públicas e privadas tiveram há 2 anos, programas de 6 meses para formação de licenciados. Eu acho que faz sentido acrescentar aqui uma outra dinâmica, que é envolver as empresas no desenho desses programas para responder aos desafios da data mining ou da cibersegurança ou do negócio digital e garantir que há aqui um processo quase dual em que há formação, se quisermos, com metodologias ativas, e é algo interessantíssimo que nós este ano nos politécnicos estamos a sentir. Uma iniciativa que começou há um ano, das competências digitais, onde 5 politécnicos, Setúbal, Beja, Leiria, Bragança e Cabo de Iava, em Barcelos, estão a desenvolver metodologias baseadas em PBL, em Problem Based Learning, em parceria com as empresas. E, portanto, os estudantes estão desde muito cedo a trabalhar com as empresas para resolver problemas concretos das empresas. E, portanto, a qualificação dos ativos aqui desempenha um papel crucial e permite requalificar muito da população ativa que tem que necessariamente aprender a trabalhar com novas tecnologias. Porque, como é óbvio, o comércio eletrónico exige o domínio de um conjunto de competências que a maior parte das pessoas, nos cursos, mesmo para licenciados em engenharia, há 15 anos não eram desenvolvidas. Para essa população ativa, adultos que já terminaram, já estão desligados do sistema de ensino, também há respostas. Tem que existir. Eu diria que há, naturalmente, parcerias com as próprias empresas. Portanto, a iniciativa que falei da Deloitte é a própria Deloitte que decide fazer esse investimento. Mas outras empresas estão a fazê-lo, por exemplo, na iniciativa Switch que o Politécnico de Porto está a desenvolver, com a Farfetch, com a Blip e com outras empresas. Essas empresas garantem um estágio remunerado após a conclusão desse mesmo curso. Portanto, as próprias empresas percebem que para poder competir no mercado global tem que fazer uma aposta muito mais evidente na formação e na qualificação. E depois, eu diria que há um desafio que o Sr. Ministro Manuel Leitor nos tem colocado a nós e às empresas, que é ter essas formações rápidas e curtas para a população ativa, que tem mais de 26, tem mais de 30 anos, para poder naturalmente estar
estar empregável e responder aos desafios em termos de empregabilidade que quer as empresas, quer as novas tecnologias colocam. E, portanto, nós não podemos desperdiçar uma população ativa significativa que tem carências de competências e que é condição fundamental para termos empresas mais competitivas, não apenas no mercado nacional, mas sobretudo no mercado global, que é onde as novas startups portuguesas estão a competir neste momento. Pedro Guedes de Oliveira é o coordenador do Incode 2030. Ouvimos agora mesmo falar dos resultados de projetos que são desenvolvidos com sucesso no interior do país. Este é também outro dos grandes desafios, a uniformização de resultados de todo este programa do Incode. Pois, isso é um desafio global que se coloca ao país, que é tornar o país mais homogéneo de todos os pontos de vista, porque nós assistimos, infelizmente, nestes últimos tempos, as consequências de muitos pontos de vista de um país extraordinariamente heterogéneo e vazio em larga parte do seu território. É perfeitamente possível modificar este estado de coisas. Há um conjunto de exemplos, o Pedro Pinhos falou de um conjunto de exemplos, onde isso já está a acontecer. Não é wishful thinking, já está a acontecer. E depois há uma coisa muito curiosa, é que há uma população jovem que, de novo, tem reações que se calhar não estávamos à espera, que é, por exemplo, deslocar-se para estes locais e permanecer. Permanecer porque a vida se torna mais fácil, porque demora 5 minutos a levar os miúdos à escola, porque se cria uma comunidade de gente da mesma idade que criam redes sociais reais, presenciais. Portanto, há uma quantidade de coisas que, se começarem, fazem bola de neve e podem permanecer. Portanto, há aqui oportunidades enormes. Não se falou ainda, e permita-me só chamar a atenção o seguinte: há um eixo, que é o eixo 5, que é o eixo da investigação, e que está um bocadinho fora disto porque não tem a ver com as preocupações imediatas. São coisas que nós sabemos que o país deu saltos inacreditáveis nos últimos 20 anos do ponto de vista científico. É talvez das coisas onde os indicadores são mais impressionantes. A taxa de publicações, as publicações em revistas indexadas num espaço de tempo para aí de 15 anos multiplicou por 10, quer dizer, são números absolutamente impressionantes, mas isto tem de se manter. E tem de se manter porque, se a gente não for um país onde estas coisas se mantêm, podemos nos pôr ao nível dos outros num determinado momento, mas vamos perder na fase seguinte. Nós temos de ser produtores líquidos de ciência e conhecimento, para isso depois fazer o trickle down para o resto das atividades e gerar melhores universidades, melhor formação, mais interesse social pelas dinâmicas de conhecimento, e isto é fundamental para transformar o país. E é no âmbito desse eixo da investigação que foi fechado o acordo recentemente relativamente à instalação do Centro de Computação Avançada do Minho, um exemplo de cooperação internacional com a Universidade de Austin e também com uma outra universidade. A Universidade de Austin, e agora isto vai-se estender a colaboração a Barcelona, ao Centro de Computação de Barcelona. A Computação Avançada de Barcelona. Portanto, isto mistura a capacidade de computação avançada. Nós podíamos ser pura e simplesmente utilizadores de meios computacionais que existem disponíveis na web. Mas isso não nos permite ganhar conhecimentos fundamentais ao nível das arquiteturas, ao nível dos desenvolvimentos dos próprios sistemas em si, do software de paralelização, todas estas áreas, e depois utilizá-los nas coisas modernas, na computação quântica, na inteligência artificial. A inteligência artificial hoje é uma commodity. Eu acho que não há zona nenhuma onde ela não começa a aparecer. Todos os dias nós utilizamos o Siri e coisas assim, que são instrumentos poderosíssimos de inteligência artificial que estão por trás dessas utilizações, e eu diria banais. E, portanto, são áreas fundamentais, mas também isto tem de ser feito em estreita colaboração internacional. A investigação é daquelas coisas onde não há países isolados, ou não há, ou tem de ser em redes internacionais. E, portanto, o Centro de Braga, o centro que está na Universidade do Minho, junta essas duas coisas, é um centro de computação avançada. Nós vamos mais do que duplicar a nossa capacidade em computação avançada, que estava neste momento nos centros que existem em Lisboa e aqui em Coimbra. Neste momento, com o terceiro centro do Minho, vamos mais do que duplicar. E, ao mesmo tempo, isto é feito numa parceria intensa com a Universidade de Texas em Austin e, seguidamente, com o Centro de Computação Avançada de Barcelona. Tem a rede. E devo dizer, enfim, são coisas que ainda estão, não quereria citar nomes porque ainda são coisas que estão. Isto já gerou o interesse de outras empresas ligadas a áreas avançadas de computação de se juntarem a nós, de colaborarem com estes centros, de eventualmente virem a constituir
centros de investigação em Portugal. Esse elemento deixa-me o mote para fecharmos as últimas intervenções neste debate e que tem a ver com o facto de, desta vez, comparativamente com anteriores revoluções industriais, Portugal não sair penalizado com o facto de ter uma localização geográfica periférica. Mário. Sim, eu ia só pegar um pouco no ponto... Isto para assinalar o potencial de crescimento. As distâncias no mundo digital não existem, digamos, embora, como já falámos também, temos de estar todos preparados para trabalhar em ambientes colaborativos, à distância, virtuais, etc., o que potencia este balanço entre interior e litoral do país. Mas no caso concreto que o Pedro estava a dizer sobre a ligação a Austin, mas em particular ao Barcelona Supercomputer Center, para mim isso é muito importante, porque o futuro está nos dados, está na capacidade de processar dados, a medicina personalizada, a nossa capacidade de entender os fenómenos sociais que estão à nossa volta, passam efetivamente para a nossa capacidade não de utilizar os computadores, mas de desenvolver os algoritmos que nos permitam chegar a essas conclusões. E eu devo dizer que a Europa, e Portugal em particular, tem excelentes profissionais, tem dos melhores desenhadores de algoritmos a nível internacional, e isso é uma capacidade que nós devemos aumentar. E, portanto, Portugal não está mais na periferia, porque não há periferia no mundo digital. Saibamos nós complementar, de facto, os bons exemplos que já temos ao nível da conectividade, dos serviços públicos, da utilização das tecnologias de informação, com as competências digitais incrementadas a todos os níveis. E aqui o Pedro Guedes Oliveira levantou uma vez mais as nossas capacidades digitais de ponta, que são muito importantes porque elas são o vetor que abre e que depois, mais tarde, vai permitir que haja uma massa crítica maior das pessoas para utilizar e para retirar valor desta sociedade da informação, desta transformação digital que a nossa sociedade observa hoje. Pedro Dias. Só reforçar a mensagem de que eu acho que Portugal não está a chegar tarde. Acho que temos, enfim, desafios como aqui ficaram explicados, mas estamos com um plano muito bem desenhado. Eu penso que toda a sociedade está muito atenta, o poder político está muito empenhado neste programa, o meio académico está muito envolvido neste programa, a administração pública está muito atenta às suas necessidades e, portanto, eu acho que esta congregação de esforços vai fazer com que, de facto, Portugal não perca esta oportunidade. Vamos ter espaço para atrair mais jovens, vamos ter espaço para requalificar pessoas que já fizeram a sua formação há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Vamos ter espaço para fazer o upskilling, usando aqui uma expressão do Pedro Dominguinhos, de pessoas que não estavam sequer nestas carreiras, mas que estão a assistir a este mundo efervescente de mudanças todos os dias e que querem aproveitar esta onda para ter novos desafios profissionais, para se revalorizarem e, portanto, nós estamos a atacar estas frentes todas e por isso acho que vamos agarrar esta revolução. Pedro Dominguinhos. Eu diria, fazendo uma analogia histórica, que nós não voltámos a 1415, mas estamos verdadeiramente, e até porque neste momento é moda, a surfar a onda digital. E sobretudo com uma vantagem, é que este é um programa integrador, onde qualquer um dos parceiros, públicos ou privados, instituições de ensino, de investigação, empresas, todos desempenham um papel, ou seja, todos têm algo a ganhar, todos têm algo a contribuir, e, portanto é se quisermos, um setor onde todos os atores são bem-vindos e são fundamentais para construirmos um país mais competitivo, mas sobretudo, e reforçando aquilo que o Pedro Guedes de Oliveira dizia no início, um país mais inclusivo. Esta é verdadeiramente uma das tarefas mais exigentes que nós temos, é construir um país mais inclusivo do ponto de vista digital, mas que do ponto de vista de cidadania. Obrigada, Pedro Dominguinhos, é o Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Agradeço também a Pedro Guedes de Oliveira, é o Coordenador Global da Iniciativa Encode 2030, Pedro Dias, o Presidente da AMA, e Mário Campo Largo, Diretor-Geral Adjunto da Direção-Geral de Informática da Comissão Europeia. São alguns dos muitos agentes que estão a operar esta revolução digital em Portugal, um país que se quer mais inclusivo, mais qualificado. Objetivos da Iniciativa Nacional Competências Digitais.